Está com a gente o senador Major Olímpio, que gentilmente atendeu ao nosso convite aqui para a entrevista de hoje, porque vivemos uma semana importante com o Congresso, espera-se, votando a desoneração da folha de pagamento, né? O veto, a decisão do presidente de acabar com a desoneração, e o Congresso, senadores e deputados, vão se debruçar sobre esse assunto, que, aliás, está demorando um pouco demais para ser analisado, né, senador? Bom dia para o senhor, obrigado por atender o nosso convite. Muito bom dia ao Agostinho, muito bom dia aos milhões de ouvintes da Band em todo o Brasil. Realmente, nós temos uma expectativa que o governo cumpra a palavra empenhada de apreciarmos na quarta-feira o veto 26, que vai tratar justamente da desoneração da folha de pagamento. Já é a sexta vez, Agostinho, em que é alterado a data e não é feita a sessão do Congresso. A última vez, o governo também concordou que desonerasse, mantivesse a desoneração em 21, mas orientou a sua base na Câmara dos Deputados para não dar quórum, para não ter a sessão. Agora nós temos uma sinalização dupla. Eu coordeno o movimento no Senado pela desoneração em 21, porque são 6,5 milhões de empregos em 17 atividades que mais empregam. É um caos para a economia e para a questão do emprego nesse momento, se não mantiver essa desoneração em 2021. Agora, na mesma medida que o líder do governo no Congresso e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, me deram a certeza, no olho a semana passada, falaram, nós vamos fazer a sessão. Eu, em conversa com o ministro Paulo Guedes, eu disse, Paulo, pelo amor de Deus, semana que vem nós vamos fazer a derrubada desse veto e vamos manter a desoneração. Aí ele veio com aquela conversa antiga, falou, senador, eu ainda tenho esperança de colocar algum dispositivo na PEC, no projeto de emenda constitucional emergencial, que está com a relatoria do Márcio Bittar, para a gente desonerar para todo mundo. Eu disse, ministro, pelo amor de Deus, nós não vamos conseguir colocar uma nova CPMF, porque não vai ser num debate de uma hora para outra, em um debate virtual que vai se aprovar uma coisa complexa disso. Nós não vamos poder mexer no Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Nós não vamos poder mexer com grana de precatórios. Da onde vai tirar o dinheiro para fazer isso para todas as áreas? Então, Agostinho e todos os acompanhantes da Band, nós estamos numa incerteza, numa preocupação muito grande, porque o governo dá a palavra para dois lados. E eu digo para você, nós não estamos acreditando nisso. Amanhã eu farei em Brasília uma manifestação pública na frente do Ministério da Economia, com vários setores, todos esses setores da economia. Vamos descer numa marcha cívica até o Palácio do Planalto, como já fiz em 2 vezes outras, para dar um alerta para o governo, para o presidente, para o Paulo Guedes, para o governo como um todo. Não se trata, Agostinho, nesse momento, de nenhuma atitude contra o governo. Não é contra o governo, a favor, não tem isso esquerda, direita. É pelo Brasil. Essa questão da desoneração, para você ter uma ideia, você pega setores, por exemplo, de call center, gente, que é o primeiro emprego para todo jovem, né? Aí dos 18 aos 29 anos, milhões de jovens, nós temos 2 milhões de jovens trabalhando com call center no Brasil. Você imagina se aumentar o custo da folha de pagamento, voltar a aumentar para esse setor, vão mandar embora esses jovens na hora, não dá para suportar. Você imagina uma construtora hoje que pegue uma obra para fazer sem saber qual vai ser o custo da mão de obra a partir de 1º de janeiro. Nós já estamos atrasados com isso. Não adianta o governo querer empurrar com a barriga mais, porque o problema não sai da frente. Então, e essa desoneração, só para que o Brasil possa saber, não foi uma coisa criada agora, não. Começou em 2011, era Dilma presidente, depois em 2018,
tinha muitas áreas envolvidas nisso, diminuiu para esses 17 setores que eram fundamentais. Então, tudo que você pensar hoje, o brasileiro pensar, falar, mas quem vai ser impactado nisso aí? Setor têxtil, indústria automobilística, telecomunicações, indústria de carroceria, transporte rodoviário de carga, transporte rodoviário de passageiros, transporte ferroviário de passageiros, toda a parte da indústria da proteína, que é a venda do boi, suínos, frango, que o Brasil é o maior exportador do mundo desses produtos. Você imagina se esse produto no preço final ficar hoje de 7,5% a 8,5% mais caro. Nós vamos perder todos esses negócios, nós vamos perder esses empregos. Então, nós estamos encarecendo, suplicando ao presidente Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes, que detém a condição de orientar a sua base na Câmara e do Senado. No Senado está garantido, viu, Agostinho? Ah, é? No Senado não tem essa do toma lá da cá, não, e vai comprar o senador. Nós temos mais de 55 votos hoje, precisa ter 41 lá. Isso eu te garanto, no Senado está resolvido. O problema é na Câmara, onde esses partidos do centro, a troco de cargo e de emenda parlamentar, segue cegamente a determinação que vier do gabinete da presidência e da área política do governo. Então, nós estamos sensibilizando, pedindo ao governo, pelo amor de Deus, não vamos brincar com uma coisa dessa agora, nesse momento, que o Brasil não suporta. E olha, Agostinho, a previsão é que, se não fizer essa desoneração a partir do 1º de janeiro, nós vamos ter, só desses 17 setores, entre 500 mil a 1,5 milhão de desempregados no primeiro semestre do ano que vem. Você vê só, nós ainda estamos dentro dessa pandemia, a economia não consegue avançar ainda por causa que nós não entramos ainda, não podemos dizer que nós estamos na fase pós-pandemia, nós estamos com uma diminuição, mas estamos dentro. Você estava mostrando os dados agora, eu estava prestando atenção. Mas quando a gente fala, olha, diminuiu o número de mortes, viu? Olha, só está morrendo 400 no Brasil. Só dá um campo de futebol de caixão um ao lado do outro. É verdade. Então, ainda não dá. Nós não estamos plenamente ainda em condições de voltar à força do trabalho e emprego. E perder, nesse momento, a força de trabalho e emprego nesses setores que são vitais para a economia brasileira é extremamente preocupante. Então, nós estamos fazendo a sensibilização, nós estamos conversando o tempo todo com todos os líderes, com todos os deputados, mas principalmente com os setores do governo federal. Porque o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, ele diz para mim, olhando no olho, é meu amigo, acredito nele. Olímpio, nós já temos a orientação para derrubar esse veto. Mas o governo fica com sinais trocados, dizendo exatamente o contrário. Então, isso que eu queria perguntar para o senhor. Partidos. O que está pegando aí, essa demora toda e tal, para votar, é o quê? É isso que o senhor falou? O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, está querendo intrujar ali um imposto novo, é isso? É isso mesmo. É esse imposto novo ou um imposto substitutivo que não dá para mexer agora com isso nessa emergência. Você vai travar tudo. E olha, Agostinho, o governo fala que vai precisar de mais 4 a 5 bilhões de reais para manter essa desoneração em 21. Mas nós já mostramos os cálculos para o governo, e o governo mesmo já concordou que só o giro da economia e os salários de 6 milhões e meio de empregados fazem girar muito mais do que esses 4 a 5 bilhões na economia brasileira. Então, tudo que podia ser feito, nós já demonstramos que é legal, que é constitucional, que é possível fazer dentro do orçamento de 21, que não vai estourar teto de gastos, nem coisa nenhuma. Agora é uma decisão política. O governo quis usar isso como argumentação para tentar buscar uma saída para esse novo tributo, ou para tentar intrujar, como a gente diz no jargão policial, esse novo tributo. Só que não dá, pelo amor de Deus, não vai se fazer na porrada esse negócio numa votação remota, sem uma discussão maior. Se é CPMF ou se não é,
É aquele negócio, né? Tem couro de jacaré, mas diz que não é jacaré. Tem boca e bafo de jacaré e diz que não é jacaré. Então, a população vai querer fazer uma discussão um pouco mais ampla nisso. Uma coisa é um novo imposto, que o Brasil não aceita. Outra coisa é um imposto que vai substituir alguns, que precisa discutir. Mas, Agostinho, nesse momento, há 59 dias para acabar o ano, que é quando passa a valer essa nova, a renovação da desoneração ou não. Não dá mais para ficar pendente com isso. Qual é que vai ser a situação? As empresas já estão quebradas. Não tem empresa de pé, tem aquela que está sobrevivendo. Se nós formos manter essa desoneração, eles conseguem ter um pouquinho de vida para se programar. Senador, senão, vai ter uma quebradeira geral e desemprego. É verdade, é verdade. Agora, o senhor continua tendo um bom contato com o presidente Bolsonaro? Os senhores foram muito próximos durante a campanha, durante o início do governo, depois a coisa não foi tão bem assim. Mas o senhor continua tendo contato com o presidente? Porque a gente fica na dúvida. O que o senhor falou, são idas e vindas, idas e vindas. O presidente, por exemplo, no caso, do decreto recente de privatização, que o governo diz que não é de privatização, mas para muita gente para a maioria, tem todo, é aquilo que o senhor falou, tem cara de jacaré, mas diz que não é jacaré. Esse da privatização do SUS, o presidente apresentou, depois voltou atrás, mas já prometendo que vai reapresentar nos próximos dias. O senhor consegue entender essa postura que é recorrente do presidente? O que é? É pressão da equipe econômica? O Paulo Guedes pensa de um jeito, o presidente pensa do outro. O que o senhor diria sobre isso, hein? Bom, em primeiro lugar, a questão de proximidade minha com o presidente, hoje ela não existe. O presidente queria que eu tirasse a assinatura da CPI Lava-Togas, que eu estava pedindo, e o impeachment do ministro Toffoli, que eu também pedi, isso para tentar ajustar problemas pessoais e familiares, e aí nós tivemos uma ruptura total em relação a isso. Eu não rompi com o Brasil, continuo ajudando, sou o cara que mais ajuda a votar os projetos do governo lá, mas, Agostinho, eu digo para você, ninguém consegue entender a improvisação. Ninguém consegue entender o amadorismo que tem a equipe do presidente como um todo. É uma coisa absurda, entendeu? E o presidente, ele, apesar de ter aquela postura de, olha, sou firme, sou milico, normalmente ele atende o último interlocutor do dia. A última pessoa que falar com ele sobre o assunto é que ele vai atender. E aí dá essas coisas, essas confusões. Eu tenho certeza que ainda não chegaram para o presidente de forma firme, olhando nos olhos, falando, presidente, você quer aí 1,5 milhão de desempregados nesses setores? Ele vai dizer, claro que não. Mas enquanto não acontece isso, você vê, Agostinho, as brigas entre os ministros dele, Paulo Guedes com Rogério Marinho, Tarcísio e os militares contra o Paulo Guedes porque querem grana para fazer obras estruturais. Essa coisa, esse bate-cabeça que nós tivemos agora mal explicado, que foi esse decreto que puseram para o presidente assinar, e disseram, presidente, é só para fazer um estudo ainda sobre utilização do SUS pela iniciativa privada em alguns setores. Gente, nós já temos mais da metade do SUS que tem esse tipo de programa hoje, com entidades sociais ou com áreas públicas ou com hospitais públicos trabalhando. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital do Campo Limpo, que quem administra do Emboimirim, quem administra é o Einstein. Então, isso é mais velho que a posição de cagar, só que levaram de forma tão errada para o presidente e não explicaram. E quem assinou, o presidente mesmo não sabia nada disso. Quando a imprensa começou a manifestar, alguns que não conheciam o decreto e começaram a bater dizendo, olha, vai privatizar o SUS. Não era nada disso, só que a coisa foi mal feita. O presidente, naquela que ele seguia pela opinião das redes sociais, começaram a bater nele nas redes sociais, ele pegou, já revogou o decreto. Aí, na hora que explicaram para ele, falaram, pô, mas isso já acontece, isso é bom. Aí ele vai na live dele e diz, olha, eu achei que era ruim, mas agora é bom, então eu vou fazer o decreto de novo. Então, você imagine, para investidores internacionais, para os próprios investidores nacionais,
Essa inconstância do governo desespera qualquer investidor. Fala, porra, o presidente não tem firmeza para nada, o governo não tem firmeza para nada. O que fala sentado não sustenta em pé. Então, isso é péssima assessoria do presidente. O presidente é um cara bom, nós brigamos, mas ele é um cara que ele quer ajudar a resolver as coisas para o Brasil. Mas a assessoria dele, os caras se matam. Entre os ministros, eles estão se matando para poder dizer que são um melhor que o outro. E não é equipe, Agostinho. É impossível isso. E ele, como técnico, tem que bater a mão na mesa, para não falar coisa pior, tem que bater a mão na mesa e falar, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de a tentar prejudicar o outro nesse momento, que é o que está acontecendo. Na desoneração também acontece isso. É um ministro levando fofoca para o presidente nesse momento e acaba não acontecendo e pode gerar uma tragédia econômica. É verdade. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o senador Major Olímpio sobre essa votação, a derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento. Já foi remarcado várias vezes, parece agora, pelo que se pretende, pelo que se espera, pelo que já foi dito, que essa votação vai acontecer na sessão da quarta-feira, portanto, essa semana. Senador Major Olímpio, o senhor falou que no Senado, favas contadas, no Senado vai ser derrubado esse veto. Na Câmara, pelo que o senhor diz, é que a coisa é mais apertada, e o senhor falou em tomar lá da cá. Tomar lá da cá, não que seja bonito, né? Óbvio que não é, nem desejável. Mas não é histórico, não sempre foi assim, tomar lá da cá na Câmara e também no Senado, senador? Olha, Agostinho, tanto o Bolsonaro quanto e eu numa carona com eles, todo mundo disse que se elegeu por causa do Bolsonaro e é uma verdade. Agora, nós saímos na campanha dizendo para a população brasileira, chega de tomar lá da cá. Você está falando que é histórico, é isso mesmo. Quando Cabral chegou aqui, já saiu fazendo escambo com os índios, trocando espelhinho por produtos que estavam aqui no Brasil ou produzidos pelos índios. Agora, ficou uma coisa escabrosa, porque nós prometemos uma coisa e estamos entregando outra. E hoje o tomar lá da cá, ele é maior do que nos períodos que nós mais criticávamos, lá no governo Fernando Henrique, governo Itamar Franco, governo Lula, governo Dilma, entendeu? Nessa agora ficou um negócio escabroso. E o que eu sempre digo como policial, nunca ceda à extorsão. Você pagar uma vez, você vai pagar o resto da vida. E agora tem partidos e tem grupos de parlamentares que se acostumaram. Só se pagar na base da emenda, na base dos cargos, vai votando assunto por assunto. Antigamente se fechava um pacote macabro e diz, olha, eu te dou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, que tem 54 bilhões, mas cala a boca, você vota comigo de olho fechado. Hoje se entregou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar e os caras ainda ficam pedindo vantagens e cargos a cada votação. É uma extorsão cívica contra o Brasil. Senador Major Olímpio, só para a gente concluir, já agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez no Manhã Bandeirantes. Bom, quarta-feira é a data, o senhor disse que teve conversa olho no olho, mas isso aconteceu outras vezes e a votação não se confirmou. O que o senhor pretende fazer? O que os senadores, que segundo o senhor estão em maior número já à disposição de derrubar esse veto, pretendem fazer para garantir que dessa vez vai votar? Olha, nós estamos fazendo essa pressão cívica, logicamente, e precisamos explicar para o Brasil. Quando é derrubada de um veto presidencial, uma sessão do Congresso, é votado na Câmara, que foi o início dele na Câmara, e depois, se aprovar a derrubada do veto, vem para nós, para o Senado. Por isso que o governo está concentrado na Câmara, porque se na Câmara já mantiver o veto, nós não vamos nem apreciar. E com a votação remota, de manhã, antigamente era feito na hora, as duas coisas. Agora, porque é remoto, tem que fazer de manhã na Câmara para fazer de tarde o do Senado. Então, o nosso desespero e dizer para o Brasil é a hora de cobrar.
o seu deputado federal aí para ele votar pela desoneração da folha nesse momento. Porque se os deputados votarem pela manutenção do veto presidencial, aí balbal, o Senado não é nem consultado. Então, esse é o grande jogo. Nós temos a maioria no Senado hoje, mas a coisa começa na Câmara. E precisa derrubar nas duas casas o veto. Senão, acabou e nós vamos ficar nessa berlinda aí da perda de empregos. E a contagem na Câmara, o senhor sempre bem informado e tal, tem os seus informantes na Câmara também, com certeza. Como é que está a contagem lá? Olha, é impossível você saber. Se nós tivermos a sessão, se os partidos do centro derem quórum, vai ser apertado, mas nós vamos ter uma vitória para o povo brasileiro, que é a manutenção dessa desoneração em 2021. Nós temos, sim, nós temos por volta de 300 votos, precisamos de 257, se tiver completo todo mundo lá, mas nós temos por volta de 300 votos. Até porque os parlamentares podem ter seus compromissos, tiveram seus cargos, toma lá da cá, mas vão ter que se explicar com a população. Agora, a nossa preocupação é se eles vão dar o quórum para começar a sessão. Para começar a sessão tem que ter 257, metade mais um presente. É isso que é o desespero. Da outra vez, o governo orientou para não dar quórum e não deu 257 presenças para começar. Tá certo. Senador Major Olímpio, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez no Manhã Bandeirantes e vamos acompanhar de perto, atento mesmo, essa sessão na quarta-feira. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Major. Um abraço, Agostinho. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Senador Major Olímpio, do PSL, falando sobre essa sessão marcada para quarta-feira. Já dissemos aqui, não foi a primeira data, houve outras, mas enfim, acabou se remarcando essa nova data para quarta-feira e, como disse o senador, a votação acontece primeiro na Câmara, depois vai para o Senado. Não havendo votação na Câmara, óbvio que a segunda etapa nem acontece. E é importante demais também, como disse o senador, como a gente vem mostrando aqui ao longo da nossa programação, essa derrubada desse veto do presidente, porque, vamos combinar, hein? Esse ano aqui saiu pela culatra já, né? Esse ano de 2020 já podia ter acabado já há muito tempo, porque o que houve na área sanitária nem se fala, né? Os números são evidentes aí, as perdas que aconteceram. E, lógico, com consequências na política econômica também, né? No desempenho da nossa economia. Do mundo, aliás. Né? A nossa economia não está isolada do mundo. O mundo todo sofreu muito. Algumas nações mais, outras menos. E nós estamos num período de tentativa de recuperação. Então, essa medida, essa derrubada desse veto é absolutamente essencial para o futuro da economia do Brasil. Quando a gente fala da economia do Brasil, parece algo distante, pode parecer, né? Questão de entendidos, de especialistas, Paulo Guedes e equipe econômica. Não, é o nosso ganha-pão, é a manutenção do nosso emprego. E a gente está aqui falando com vocês e vocês aí ouvindo a gente, você trabalhando, você, enfim, fazendo a economia girar.